vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu andar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Está muito bom o culto. Estamos entrando em contato com o mundo espiritual e procurando a nossa conexão com o Senhor, né? Aleluia. E creio que Deus tem uma porção especial para cada filho e filha de Deus que aqui se encontra nesse lugar. Eu gostaria de ler com vocês uma escritura para nós podermos abordar algo da palavra de Deus. A escritura se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, capítulo 2, começando no verso 1. Todos acharam? Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Oramos um instante. Nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti, porque Tu tens nos proporcionado mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, ao redor de Tua palavra, cumprindo o nosso dever como cristão. Aleluia. E também, ó Senhor, para podermos Te adorar e Te servir, e glorificar o Teu nome, Senhor, de todo o nosso coração. Crendo pela fé que Tu tens, ó Senhor, algo especial para nós. Por isso estamos na expectativa que o Teu Espírito reparta para cada um uma porção, Senhor, especial. Toma, Senhor, essa reunião em Tuas mãos e fala profundamente em nossos corações e realiza uma obra gloriosa, pois nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar vossos assentos, irmãos. Eu quero tomar um pequeno tema. Eu penso que vai ser uma introdução, possivelmente, de outros cultos. Vou colocar o sinal requerido por Deus, né? Vamos fazer assim. Agora, antes de nós entrarmos, há algo que eu quero continuar enfatizando, em cada reunião, dentro do possível, tenho enfatizado. Algo que temos que tomar muito cuidado é nunca faltar com respeito com as coisas de Deus ou com os seus filhos. O mensageiro diz que a falta de respeito, nessas ocasiões, vai levar a pessoa à loucura, fazer coisas absurdas e leva a pessoa com desequilíbrio mental. Então devemos sempre estar respeitando as coisas de Deus, respeitando os seus filhos, e quando fizemos, temos uma promessa de que Deus também vai nos abençoar e vai também nos respeitar, né? Mas hoje, querendo falar sobre esse assunto do sinal, esse sinal sobrenatural que
um dia desceu no princípio, né, da igreja cristã, quando eles estavam cumprindo uma obediência do pastor Jesus. O pastor Jesus disse para o seu rebanho: vocês fiquem em Jerusalém, se congreguem lá e fiquem lá até que do alto vocês sejam batizados, recebam poder. E diz a história que a Bíblia nos fala que possivelmente tinha como que 600 ou 700 irmãos que estavam seguindo Jesus. Mas somente 120 eram obedientes. E esses 120 ficaram no cenáculo, que era um templo, um lugar onde estavam adorando, e ficaram por 10 dias. Possivelmente alguém perdeu o emprego, porque não foi o trabalho. Possivelmente aconteceu outra coisa, estragou a comida. Possivelmente roubaram a casa dele, porque ele estava 10 dias dentro da igreja. Não sei o que aconteceu tudo lá. Mas 120 ficaram ali, cumprindo a ordem do seu pastor Jesus. Jesus deu a ordem e lá estavam eles todos esperando, orando e ali, e possivelmente fazendo as refeições, cuidando das crianças. Era um dilema, né? 120 pessoas ficaram ali por 10 dias. E nesse tempo, quando completou seus 10 dias, a Bíblia diz que ouviu-se um barulho, como de um vento. Não era um vento, era um barulho, onde então desceu, aleluia, uma grande porção do Espírito Santo, e foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Quer dizer, o sobrenatural tomou controle de toda aquela reunião. Eles, na verdade, foram então selados para o reino. Isso chama-se um selo de Deus. Foram selados, foram reconhecidos por Deus que eles eram filhos, e Deus os selou. E aquilo foi tão tremendo que, se você observar a história, mais tarde eles padeceram muito por causa da crença do Evangelho. E eles, nada aborreceu eles, né? Muitos foram mortos, outros perderam tudo, outros talvez fugiram. Mas nada mudou na vida deles em relação a Cristo Jesus. Estavam reconhecidos por Deus que eram seus filhos. Um filho reconhecido. O mensageiro nos fala sobre esse sinal, que na verdade é o que nós usamos como batismo com o Espírito Santo. E falamos batismo do Espírito Santo e ficamos vagamente assim, vago, né? Mas há uma coisa mais clara sobre isso. Na mensagem, o sinal, o mensageiro nos fala, começando no parágrafo 338, ele diz assim: o sinal é um indicativo que a compra foi realizada e foi aceita. Quer dizer, Deus te comprou e te aceitou, então isso é um indicativo. Como diz, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que pague o preço. Então, a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo, correto? Crendo nele, como? Crendo nele, aceitando-o. A obediência completa à palavra de Deus inteira lhe dá direito ao sinal. Obediência completa, não parte dela. No que se trata de uma denominação, mas ela toda a palavra. Obediência completa à palavra, que é Cristo, traz você para dentro de Cristo. Plena e completa obediência faz de você e a palavra um só. Um. Você crê nela, em cada pedacinho, e ela toda está em você. Encarnada a palavra.
Aleluia. E você a observa operando através de você. Você fica observando a palavra operando através de você. O que ele faz então? Quando você pode apresentar o sinal juntamente com a sua oração, isso mostra que você chegou à obediência completa de toda a palavra de Deus. Quando você tem o sinal, isso mostra que você obedeceu toda a palavra. Então você e a palavra são um. Você unicamente está agora pedindo pelo que você é. Estão vendo? Então ele diz, no parágrafo 447, ele diz: ame, 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 ame-o. Veja o que ele fez por você. É por amor. O amor produz obediência. O amor produz noivado. O amor produz o matrimônio. E estamos indo nessa direção. A ceia das bodas do Cordeiro. Ouço o meu Salvador chamando, que ele também me ama e eu também. Amém. Então, o profeta está nos mostrando que, sobre esse sinal é dado por Deus, também é conhecido como a marca de Deus. O sinal de Deus é a marca de Deus. Tem um sinal do diabo que se chama marca da besta, seria o oposto, né? E o mensageiro nos fala que sem esse sinal de Deus, você está perdido. No parágrafo 154 dessa mesma mensagem, o sinal, ele diz: ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconhece como crentes. Veja, então ele reconheceu que você é um crente verdadeiro. Então ele lhe dá esse sinal. Ele sinal de que ele te aceitou, o teu preço foi pago e você agora está selado. E esse tempo que vivemos agora, que prenuncia o rapto em si, né? Também é um tempo de unidade. O mensageiro nos fala que Deus está unindo a noiva, juntando a noiva, e ela está vindo do oeste, do leste, do norte e do sul, e há um tempo de união, e ele diz, e esse é agora. E para que ele está unindo a noiva? Para o rapto. Amém? Deus a está preparando, sim senhor, a unidade. Com que está ele se unindo? Com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ela está unindo a si mesmo com assim diz o Senhor, sem se importar com qualquer denominação ou que qualquer pessoa diga. Ela está se unindo. Ela, a igreja, está se preparando, a noiva, porque ela é a noiva. Isso é correto. Ela se unirá a si mesmo com seu noivo, vem? E o noivo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja, 92, a noiva e a palavra se tornam um só, até que a própria palavra, ela mesma faça as obras do noivo. Amém? Vê você isso? É uma unidade, nada mais, não unir-se a uma igreja, nada mais do que isso, mas soltar-se de tudo e se amarrar a Jesus Cristo. Bem? É tempo de unidade, Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta, exatamente unindo as palavras de sua promessa. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, estou lendo o que o Mombrana fala aqui, ele diz, e no capítulo 5, os santos estão dormindo no pó da terra, os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão. Então nós nos uniremos a eles, o que estivermos vivos. Nos uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando ela chegar lá em cima. Os que estão vivos se unirão a si mesmo com a palavra. Veja, os vivos aqui
se unirão a si mesmo com a palavra. E aqueles que já fizeram isso, e todos se juntarão fazendo uma grande união, a unidade antes de subir até lá. Amém? O comunismo se levanta e essas outras coisas que surgir, a igreja tem que se unir a si mesma, lá no além. As nações lá fora para o Concílio Mundial das Igrejas. E a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus, em ordem, para fazer aquilo. Quer dizer, uma sequência para chegarmos àquilo. E Deus tem enviado sinais celestiais e coisas que provam a igreja e que lá há uma nação. Então Deus, no tempo de unidade, sim senhor, agora recorde, há uma união da palavra, unindo outra vez, aqui ele está repetindo, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos, a mesma revelação, trazendo de volta, que isso poderia ser feito somente nesses dias, nesse tempo. A única hora que poderia fazer isso é agora, isso nunca foi atacado de nenhum outro lugar, eles saíram do divertimento denominacional, porque é tempo de unidade do homem e da mulher, de cada raça, cada cor, cada credo, sob Cristo pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. O tempo de unidade para a igreja, unir toda a palavra que tem sido dispersa por todos os países e por essas organizações. Então veja que esse é o trabalho do Espírito Santo agora, fazendo com que nós venhamos, a noiva venha se unir com a palavra de Deus e se tornar a palavra encarnada, para depois poder, então, no processo, no final, se encontrar com o noivo, vamos dizer, com Cristo. E o mensageiro, então, nos fala que a obediência é a que nos dá direito ao sinal. A obediência é o quê? A sua palavra. Então, estamos estar constantemente observando o que ouvimos e nos sujeitando a essa palavra. Então, isto, no meio das provas que venham, Deus reconhecerá, então, você, num determinado dia, que você foi obediente, foi o fiel, e Ele lhe dará esse sinal. Então, obedecer todas as coisas. Aí nós temos que observar que bem aí, nós temos um adversário que ele trabalha para que você não venha obedecer alguma coisa aqui, outra ali, porque ele sabe que a desobediência não permitirá, nem Deus te reconhecerá. Uma coisa aqui, na mensagem aqui em Jesus 19, ele diz, eu acho que vocês estão perdendo algo por não terem seu companheirismo fortalecido aqui. Por que um companheirismo? Nós deveríamos nos congregar. A Bíblia nos diz que à medida que vemos se aproximando o fim, não deixando de nos congregar, estar constantemente congregado. Veja, isso os fortalecerá. Vocês, a sua força fortalecerá, a sua força fortalecerá a igreja também. Então veja que isso é uma forma de Deus fortalecer. O adversário diz, não é necessário ir ao culto. Veja, levando você à desobediência. E aí nós temos que observar como Deus atua para não perdermos, entende, a direção de Deus. Em Hebreus capítulo 7, segunda parte, 45 diz, mas a total e completa autoridade da igreja é o pastor. Leia isso na Bíblia. Veja se não é a ordem da Bíblia. É exatamente certo, não há ninguém acima do ancião. Não há ninguém. Isso é uma ordem ministerial, isso é uma ordem divina. Na igreja não tem 2, 3 cabeças, é uma cabeça que coordena as coisas. Então você primeiramente deve crer na liderança de Deus, porque se você não crê na liderança, como você vai ser liderado? Quem vai liderar você? E principalmente enquanto nos aproximamos naquele grande dia. E ainda mesmo nessa mensagem Hebreus
parte 3, 293, ele diz assim: porém nós temos um líder. O profeta está falando que é o pastor. O pastor é um líder dirigido pelo Espírito Santo. E na divindade explicada, ele diz: o pastor, ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim o fazer. Logicamente, estamos falando aqui de pastor genuínos, originais, chamados por Deus. Não qualquer pessoa que se diz ser pastor. Não é eu quero ser ou eu sou. Não, aquele que Deus o chamou. E na mensagem ainda a libertação total, que vocês já ouviram muitas vezes, parágrafo 78, ele diz assim: veja bem o que ele faz por nós na condição em que nós estamos. O que ele faria se nós tivéssemos um só coração e um só acordo? E a única maneira que podemos fazer aquilo, entrar em acordo, é unir nossos corações, primeiramente com amor fraternal, e obedecer os oficiais da igreja e o pastor. E o pastor, então, obedecer a Deus. E então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, da igreja, todos juntos, unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido assim. Então não deixe nada te aborrecer e não desanime em nada. Permaneçamos dentro do plano original de Deus. Por quê? Porque a obediência lhe dá direito ao sinal. Coisas como, eu estou apenas colocando isso aqui para ver que são pequenas coisas que esquecemos e às vezes deixamos de lado. Essas coisas deixarão muita gente fora do rapto, irmãos, porque não são obedientes a nada e a ninguém. Uma pessoa desobediente, primeiramente, ela é murmuradora, queixosa, reclamadora, incomodativa, não edifica coisa nenhuma, estão ali para atrapalhar, contender, enfim, são reprovados. Eles não servem para coisa boa, só para coisa ruim. Aleluia. Essa é uma pessoa que não vai ter sinal. Mas veja, quando alguém é obediente e está sujeito a Deus e sua palavra, ele vai se sujeitando à palavra e a palavra vai tomando o controle de sua vida. Então Deus começa a confirmar aquilo. Ele vai dizer, como disse para Cristo: esse é meu filho amado, me agrada habitar nele. Esse é meu filho, essa é minha filha, me agrada habitar nele. Eu vou dar o sinal de que eu aceitei essa pessoa. Então, nesse meio tempo, para chegarmos aí, é onde que se dá a batalha, onde o adversário atua para que venha impedir que você chegue a esse ponto. Porque a Bíblia nos fala que os israelitas não entraram nem na terra prometida e nem no céu, porque também começavam a desobedecer aqui. Eles eram crentes, mas desobedientes, só isso. Então a história é a mesma. Tinha os que disputavam, por exemplo, a palavra, na mensagem a palavra falada é semente original, segunda parte, começando no 181, ele diz: quão diferente hoje. Muitos assim chamados evangelistas alegam ter resposta de Deus para o povo, exatamente como Coré, lá no deserto, negando e disputando a autoridade do ungido profeta, vindicado de Deus, Moisés, alegando que ele tinha uma resposta, mas aquele era um esquema para fazer dinheiro. Eles estavam fazendo aquele tumulto porque estavam interessados em dinheiro, pensa bem, naquele tempo. Hoje as disputas que você vê, igrejas e ministros e coisas, e a pessoa se rebela, na verdade por trás, a maioria dos casos, estão disputando uma forma de conseguir dinheiro. Mas graças a Deus, nem todo Israel caiu por Coré. Alguns permaneceram ao lado de Moisés, a palavra, o profeta de Deus daquele dia. A mesma coisa é hoje. Muitos dos eleitos de Deus, através da sua palavra e seu Espírito, permanecem também com a palavra. Mas não é muitos que permanecem com a palavra. Não é muitos que permanecem em obediência. Não, é poucos. Muito poucos, falando no geral. Aleluia. Nós vemos pelas próprias Escrituras, como Jezabel também
Havia uma Jezabel na Bíblia, e ela não queria ser liderada por ninguém. Ela não queria Elias como seu pastor. Então ela se levantou contra a própria palavra e começou a criar então pastores para ela. Pastores do jeito que ela queria. Não queriam ser liderados, não queriam ser guiados, coisa nenhuma. E também muitos se levantaram no tempo de Moisés, né? E diziam assim para Moisés: você não é o único santo aí do grupo, nós também somos santos, também temos unção, temos revelação, temos isso, temos aquilo. Datã e Coré fizeram isso. Mas não era o plano de Deus dessa forma. Havia uma ordem como funcionasse a coisa. Eles disseram: você age como se fosse o único homem santo entre nós, parece que só tu és santo. E eles diziam: toda a igreja é santa. Nós vamos escolher alguns homens e fazer alguma coisa diferente por aí. Eles estavam, na verdade, contendendo com o Espírito Santo, contendendo com a palavra, não estavam querendo se sujeitar a coisa nenhuma. O resultado nós já sabemos. Então, diante do que nós estamos observando nesse tempo que estamos próximo ao rapto, nós temos que estar seguros de que realmente Deus nos aceitou. Como eu estou seguro, irmão, pela fé eu creio. Não, não é isso. Deus tem que dar testemunho de que Ele aceitou você. Se Ele não der testemunho que Ele aceitou você, você está no caminho talvez, ou assim por diante. Eu quero hoje mostrar um pouquinho que Deus tem visitado esse povo aqui. Deus tem visitado aqui. E a maioria não tem se apercebido da presença de Deus aqui, irmão. Não esqueça que o rapto é iminente. Estamos às portas do rapto. E as pessoas não estão se apercebendo. Eles morreram lá nos dias de dilúvio porque não se aperceberam, porque estavam ali, né? Pois aquela vida normal. Nós temos que acordar. Deus mesmo está identificando o ministério dele nesse lugar. Aleluia. Por meio de sua palavra que tem sido anunciada aqui, ele mesmo está se encarregando a testificar de sua palavra e dar testemunho dessa palavra. Na era da igreja de Laodiceia, 149, o mensageiro diz: essa era laodiceana termina em um escurecimento da palavra. A palavra ficou obscura. Em consequência disso, causando o afastamento do Senhor do centro. Ele permanece do lado de fora, chamando os seus agora. E os que seguem pela obediência à palavra, depois de uma breve e poderosa demonstração do Espírito, esse pequeno grupo ferido e perseguido estará com Jesus. Veja, o grupo de Cristo, a noiva, ela é perseguida, ela é injuriada, ela é ferida, ela é maltratada, é desrespeitada. Mas o Senhor, diz aqui o mensageiro, ele daria uma demonstração do Espírito antes. Isso que eu quero mostrar um pouco aqui. Não pode colocar o banner ali escrito da mensagem um absoluto. Vamos ver se conseguimos ler. Ele diz assim: agora vejo você, nós não somos um povo dividido. A noiva não. Quem não é da noiva está dividido. Nós temos que estar em unidade. Porque cada um de nós está segurando uma parte de Deus. Veja, uma partícula, vamos dizer. E nós devemos unir. E então a coluna de fogo é manifestada inteiramente. Na plenitude disso, quando a sua igreja se assenta, junta nos lugares celestiais,
Então a plenitude do poder de Deus está na igreja. Cada um de nós está segurando os dons, os ofícios espirituais unidos. Trataremos com aquela coluna de fogo de volta novamente. Então Deus tem prometido isso, Ele vai fazer de volta a palavra que nos leva aqui, nos leva de volta, e de vez em quando Deus começa a mostrar que isso realmente está acontecendo. Eu, com a permissão aqui dos irmãos, eu quero abordar isso, porque isso não é uma coisa normal, isso é um sinal. Sábado passado teve uma festinha aqui de aniversário da irmã Sueli, e nós sabemos que a máquina fotográfica, principalmente essas digitais, elas não desenham nada, elas não criam nada, elas só copiam o que está ali, né? Talvez numa velocidade mais rápida do que o olho. E nessa ocasião, nós vemos aqui na foto número 1, irmão, você observar, não sei se dá para ver bem, ali abaixo do menino, tem uma luz âmbar, ela está suspensa, ela está no ar. Aquilo ali não é uma luz, um reflexo, porque não há como refletir aí, não havia alguma coisa, nada, é algo sobrenatural. Esse é um sinal. Veja, no número 2, que tiraram logo em seguida, ela está um pouco mais alta, mas continua ainda suspensa. O olho humano possivelmente não viu, mas na rapidez da máquina ela captou, e Deus permitiu que mostrasse, estava ali a coluna de fogo. Agora, o mais interessante é que houve outras fotos, mas eu quero mostrar para você. Logo ela veio, na terceira foto, ela sobe até a cabeça da irmã. Está em cima, mesma luz, ela passou por ali. Se você pegar a foto mais num aparelho melhor, você vai ver que tem uma nuvem também que acompanha. E logo em cima a sua cabeça. Isso não é uma casualidade, isso é um sinal de que Deus reconheceu essa filha como uma filha eleita, obediente a Deus. E Deus se agradou de mostrar, se agradou de revelar. E nós temos testemunho claro da vida dela, como da família dela, que é o irmão Valtair. Eu penso que ninguém de vocês tem alguma coisa para dizer, essa irmã é isso, aquela irmã é linguaruda, essa irmã... Não, ela é um fiel testemunha de Jesus Cristo. Você não vê, nunca vi. Ó, irmão, vai lá com a Sueli, porque a Sueli hoje está endiabrada. Não, nunca vi. Mas fiel, um casal que sofre, tem sofrido por causa da fé, tem sido, de certa forma, passado lutas difíceis. Mas o que você vê, eles baixaram a sua cabeça e ficaram esperando no Senhor. Nunca vi eles reclamar, nunca vi eles murmurar, nunca vi nada. Então é mais do que justo Deus dizer, essa é a minha família, ou essa aí é a minha filha, me compraz habitar nela. Isso é uma visitação de Deus. E Deus, na visitação, Ele pode identificar um outro filho dele que está aí, está se sujeitando à palavra de Deus. Isso é um tremendo sobrenatural. Aleluia. Não pedimos, ninguém pediu, mas Deus, pela sua soberania, diz, eu vou identificar e pronto. E ninguém vai poder tirar isso da irmã. Selada, identificada, pronta para o rapto. Esse é o Deus que está se movendo aqui.
mas está identificando os fiéis, os que estão com seu coração inclinado, obedientes, servindo a Deus, lutando, vencendo. Outros a máquina não pega, mas Deus permite que até com o olho eles vejam. Isso não é uma brincadeira de igreja. Aleluia. Aqui haverá os que serão selados e estarão prontos por rapto, outros não. Mas não porque Deus não deu oportunidade para todos. Todos estão recebendo oportunidade. Agora, o que você está fazendo com a tua oportunidade? O que você está fazendo com essa palavra? O que você está fazendo com o que você está ouvindo? O que você está fazendo? É o que vai dar o destino. Teu destino vai ser traçado de acordo com o que você decidiu fazer. Deus se expõe, está aqui o caminho, está aqui a forma que eu vou aceitar você, se você fizer assim. E se você se sujeitar a Deus, pronto, você está bem. Deus vai dar isso, vai selar você. Esse é o tempo de selo, irmão. Tem que ter gente selada, tem que ter gente pronta agora, porque a maioria de nós não vamos morrer, irmão. Não vai pensar que vamos ter tempo para morrer. O rapto vai vir antes. Mas para quem ele virá? Para aqueles que se tornaram a palavra. Obedeceram tanto a palavra que se tornaram a própria palavra. A palavra habita neles e Deus mesmo dá testemunho disso. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque isso mostra que aqui o que está sendo pregado, Deus está vindicando. Teve um pastor agora em São Paulo, me escreveu por 2 ocasiões, agradecendo, 40 anos, pastor, agradecendo por Deus permitir que eu cruzasse no seu caminho, e que agora ele está tranquilo, descansado, somente descansou, porque agora viu a palavra como ela é. Eu não vou ler aqui, né, porque estamos transmitindo e não quero, né, possivelmente ele me mandou particular, mas eu li alguma coisa por alguns irmãos e também outras famílias que estão felizes, e alguns até pedindo batismo. E ontem eu reuni com alguns irmãos e disse: irmão, eu vou fazer uma reuniãozinha aqui, vamos fazer uma pequena janta aqui. E os irmãos não sabiam o porquê. Eu disse: não, é que eu quero comemorar essas coisas que eu li sobre essas pessoas. Olha só como o ministério desse lugar está salvando o pastor de 40 anos de fé. Numa ocasião ele chegou a dizer: irmão, por tantos anos minha cabeça estava confusa, eu não conseguia entender essa Bíblia. Ele na mensagem, não conseguia entender. E eles pregavam que era uma coisa só, e eu lia, não era uma coisa só. E Deus livrou ele por 3 vezes da morte, e ele não sabia por que Deus tinha livrado ele. Depois ele entendeu: eu tinha que ver isso. Eu tinha um fundo clamando, eu queria resposta, eu não sabia como. E isso me deixou muito feliz, porque o esforço que tem sido empregado para que as pessoas possam ser salvas, ou então venham ver, está sendo alcançado. E pelo menos esses que a gente que se identificam, porque alguns possivelmente não se identificam. E Deus dando testemunho por uma máquina digital. Ele está em nosso meio, está operando, e alguns não estão se apercebendo disso, irmão, estão cutucando no Espírito Santo. E todos que fizeram isso, nós já sabemos onde eles estão. E não estão se apercebendo do plano, não estão se apercebendo da voz, não estão se apercebendo da presença de Deus. Estão olhando como humanos. Isso aqui é uma humanidade. Não, isso aqui não é uma humanidade, isso aqui é uma instituição divina.
que Deus está trabalhando e atuando. Ou nós se apercebemos, ou ficaremos desapercebidos, ainda até lutando contra as coisas de Deus, não entendendo nada de Deus, porque não queremos sujeitar, ou porque não é semente de Deus, né? Quando a pessoa não é semente de Deus, não tem como se convertê-lo. Quando ele se identifica que ele não é, ele vai contra a Bíblia, contra, você vê uns casos às vezes estranhos, né, extremos, não vai convencer ele que ele não vai ser convencido. Ele não tem como convencê-lo. Ele já mostrou que ele não crê naquilo, ele não crê em nada. Agora, quem é, como diz, Jesus disse, minhas ovelhas, elas ouvem minha voz. Chega uma hora que você vai ouvir, você vai entender, Senhor, eu preciso de Ti, eu não aguento mais, né? Possivelmente eu fui rebelde até agora, eu quero mudar, Senhor, eu quero me sujeitar a Ti, eu não quero ficar aí, perder meu tempo na humanidade, perder minha vida aí, não ganhei coisa nenhuma com coisa nenhuma, e joguei fora minha oportunidade. Qual a oportunidade, irmão, de você tomar as promessas de Deus e ter vida eterna? Que essa vida aqui não é a nossa promessa é outra vida, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu creio, irmãos, que Deus está nos visitando, Deus está selando para um propósito, o rapto. Então, enquanto há tempo, irmãos, se há algo que chama você, eu aconselho, vem para Deus ainda quando há uma voz chamando. Ou mude de vida enquanto há uma voz chamando. Nós temos pregado muita coisa, não entende, irmão? A palavra de Deus tem sido suada. Mas eu, infelizmente, eu tenho visto muitos que entram aqui, saem aqui, eles não dão a mínima. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem. Eles não ouvem, então possivelmente não sejam ovelhas, porque não ouvem, não aprendem nunca, não muda nunca, sempre é a mesma coisa. Então o que eu vou entender? Que não é. Mas a ovelhinha ouve. A ovelhinha ouve, fica quietinha ali ouvindo, e o Senhor abençoando, ajudando. Daqui a pouco o Senhor vou te dar o sinal que me agradei de você. Você é a minha semente de Deus. Por isso que acontece isso, irmão. Amém, igreja? Você crê que é uma noiva? Filho de Deus, filha de Deus? Noiva no sentido figurado. Então, se eu o sou, eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida. Eu não quero ser mais o que eu era, eu quero ser uma nova criatura, quero nascer de novo, vou prestar mais atenção na palavra, eu vou me aperceber, porque eu não quero perecer. Alguém deseja perecer aqui, irmão? Penso que não, ninguém, em sã consciência, ele não vai querer. Mas a única maneira é se sujeitar a Deus e a sua palavra. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Inclinamos nossa cabeça um instante, irmãos. Aleluia. Amado Deus e Pai, eu mencionei essas coisas, Senhor, porque Tu mesmo a manifestastes. E Tu permitiu que essas coisas sucedessem por um propósito. E aqui estamos, Senhor, reconhecendo, não pelo sinal que vimos, mas pela palavra que já ouvimos e sabemos que Tu estás aqui. Mas Tu ampliou um pouco mais, eu creio que Tu pode ampliar muito mais. Para aqueles que estão, Senhor, humildemente caminhando o caminho provido por Deus, o caminho apertado, mas o caminho que leva à eternidade. Ó Senhor, que possa hoje, se houver alguma ovelha, algum filho, alguma filha, e lá no fundo do seu coração há um chamado, algo que clama por mais de Deus, que eles hoje possam virem para o Senhor, possam se encontrar com o seu Salvador, aleluia, e serem libertos de todas as correntes que aprisionam as suas almas. Eu oro para que o Teu Espírito nessa noite
venha operar de uma maneira extraordinária, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, eu quero chamar aqueles que estão enfermos ou vieram aqui nessa noite possivelmente para alguma coisa com Deus. Você veio aqui para buscar uma resposta para Deus, veio buscar uma solução para a sua vida. Aleluia. Eu estou com muito problema, eu estou cansado da minha vida. Essa é uma oportunidade que Deus dá. Esse ato de você vir à frente é simplesmente uma forma de você expressar fisicamente aquilo que já está na sua mente. Eu quero me entregar, eu preciso de Deus, eu quero uma mudança de vida. Vida está em Cristo Jesus, irmãos. Aleluia. A porta está aberta, irmão. Ainda há sangue no altar de Deus, o sangue do Cordeiro. Ainda tem sangue no altar. Ainda tem sangue para purificar, limpar, te resgatar, te curar. Aleluia. Leva o seu pensamento a Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Eu não quero perecer, Senhor. Se até aqui o inimigo tem me enganado, oh meu Deus, me ajuda que eu não ouça mais o adversário, mas ouça Deus, ouça o seu Espírito. Aleluia. Não tenha medo, irmão. Simplesmente abra o seu coração para Deus. Deixa Deus entrar na sua vida, mudar a sua vida. Amado Senhor Jesus, depois de ouvirmos essa palavra tão tremenda, tão poderosa, tão significativa, oramos para que Tu venha ajudar cada vida que está aqui. Eles estão com alguma necessidade. Temos aqui pessoas que estão precisando do encontro contigo. Talvez precise de uma cura, de uma libertação, uma resposta para a sua vida. E eu oro em nome de Jesus Cristo para que Tu conceda essa graça. Se alguém precisa perdão, perdoa, Senhor. Se alguém precisa de uma libertação, liberta, Senhor. Aleluia. Liberta aqueles que estão acorrentados por correntes do mal, que estão trazendo sofrimento para a sua alma, que hoje fiquem libertas. Que eles estão enfermos, fiquem totalmente curados pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam tomar agora pela fé a bênção. E na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora todo o mal que aflige essas vidas e ordeno que saia todas as enfermidades e todos os males. Ordeno que tudo aquilo que tem prejudicado teus filhos seja repreendido agora em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor desça sobre cada um deles, aleluia, para a Tua glória, ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E oramos também, Senhor, pelos 36 pedidos de oração que consta nesse livro, mais as roupas. Tenha misericórdia, Senhor. São muitas questões, muitas necessidades. Eu peço, Senhor, que Tu atente para cada um deles que com fé fizeram esse propósito de fazer esse pedido, que eles possam, ó Senhor, serem ouvidos, e Tu venha responder, Senhor, e eles possam dar testemunho que Deus ouviu a oração e lhe deu a resposta. Te peço isso para a Tua glória e honra e para benefício dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos de vocês podem dizer graças a Deus? Eu creio que estou abençoado. Eu creio que Deus tocou em mim. Alguma coisa aconteceu em mim. Aleluia. Com isso, passe para o seu lugar enquanto o irmão canta mais um hino, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder,
pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Fale com ele através do sino. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos